Olá, amigos, bem-vindos a mais um MDA Connection. Nós estamos aqui nesse que é o seu canal para treinamento, especialmente para você que está fazendo o curso de treinamento para a diretoria, que é um curso de administração do clube. Bem provavelmente você está fazendo o curso de treinamento avançado. E a gente vai apresentar aqui para você, então, algumas novidades que podem ajudar você na produção, da programação e das atividades do seu clube. E eu estou aqui hoje com a presença especial da professora Zane. Talvez você já assistiu ela em algum outro vídeo do nosso canal ou vídeos da Associação Norte Catarinense, mas eu vou reapresentar ela porque ela recentemente mudou de função. Ela era do Ministério da Mulher, a diretora do Ministério da Mulher da Norte Catarinense, e agora veio para o Ministério do Adolescente, que é esse ministério irmão do Clube dos Bravadores. Professora Zane, bem-vinda novamente ao MDA Connection. Eu quero dar as boas-vindas em nome das novas gerações, porque agora você faz parte desses ministérios também. Muito bem, muito obrigado, pastor Erickson, obrigado ao pessoal. Exatamente isso. Agora a gente está junto, porque a gente sabe que nossos departamentos são departamentos parceiros e a gente precisa trabalhar cada vez mais juntos, tanto o Ministério da Criança e Adolescente quanto dos Desbravadores e Aventureiros, porque essa junção vai fazer um bem danado para a nossa igreja, vai fazer um bem para a nossa comunidade das novas gerações. Legal. Olha só, o nosso objetivo aqui é tentar vincular os ministérios da nossa igreja. Então, você imagina o seguinte, nós temos o Clube dos Bravadores, ele não é uma atividade à parte de todo o programa da igreja. Nosso objetivo com o clube é vincular as novas gerações nas programações, nas atividades da igreja, não só na reunião de domingo de manhã. E para isso a gente faz parcerias com os ministérios da igreja, como o Ministério da Criança e do Adolescente, ou os demais ministérios, os jovens, a Missão Caleb, nós temos aí o Ministério da Música, qualquer departamento a gente pode fazer parcerias. O nosso objetivo aqui é encontrar projetos e atividades específicas que são comuns para nós, bravadores, em outros ministérios. E a professora Zane está trazendo para a gente 13 iniciativas que eu queria que você anotasse agora, pegasse as referências, depois se precisar você volta o vídeo, você assiste quantas vezes precisar, mas tem três projetos do Ministério do Adolescente que eles são importantíssimos para nós, bravadores, que nós podemos fazer parcerias. Dessas parcerias a gente vai ter, de repente, a oportunidade de recrutar novos desbravadores e também de envolver os desbravadores que a gente tem na igreja em atividades específicas do dia a dia da igreja. Vamos lá. Professora Zane, queria perguntar para você um pouquinho sobre a famosa Escola Cristã de Férias. Eu já participei, já fui pastor que já ajudei a promover a Escola Cristã de Férias. É um projeto muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que ele funciona e como é que os desbravadores podem se envolver. Lembrando que a gente está falando aqui para diretoria de clube, para líderes de clube, como é que eles vão ajudar ou como é que eles vão desenvolver uma escola cristã de férias? Muito bem, pastor. Pessoal, a Escola Cristã de Férias é um projeto missionário da igreja. Muitas pessoas tendem a pensar que esse projeto é simplesmente para a membresia, para as crianças propriamente dita da igreja. Não, ela é para envolver a todos, é para convidar a comunidades. Então é por isso que ele dá tão certo com os desbravadores, com o Caleb, pastor também, que a gente junta forças. Aqui eu trouxe 13 escolas cristãs de férias, deixa eu mostrar para vocês o material. Nós trouxemos. Então, peraí, prof. Deixa eu segurar um pouquinho o material. Vou te fazer umas perguntas aqui antes da gente mostrar o material. Muito Você bem. falou da Missão Caleb. Então, dá para a gente fazer uma triangulação aqui com Sim. 3 departamentos. Ou seja, dá para fazer uma aliança entre o Ministério Jovem, o Ministério dos Provadores e o Ministério da Criança. Então, um primeiro passo para organizar essa escola cristã de férias seria fazer o quê? Vamos fazer uma reunião com o pastor e esses 3 departamentos? Como é que a gente poderia fazer isso? Então, você vai fazer uma reunião junto com o pessoal do Ministério da Criança, você vai conversar com a sua liderança aí da sua igreja, do Ministério da Criança, também com o seu pastor, para que vocês possam junto desenvolver esse projeto. Porque a Escola Cristã de Férias é um projeto que ele demanda tempo, ele não é um projeto de um dia só, nós precisamos de um número grande de pessoas para estarem envolvidos. Quanto mais pessoas estão envolvidas, mais a excelência do trabalho. Por quê? Porque ele se divide, pastor, em blocos, entendeu? Nós temos, inicia-se dentro da igreja, ali com a história bíblica, e depois eles têm, tipo, workshop. Então, o que eles fazem é
contar histórias bíblicas, Isso. fazer brincadeiras, qual é o conteúdo Então, das reuniões? ele trabalha com a metodologia de aprendizado, que nós sabemos que tem 4 tipos de aprendizado: visual, auditivo, sinestésico e o que escreve. Então, a gente trabalha dentro dessas maneiras de aprendizado nessas salas. Então, ele vai aprender a história lá dentro da salinha, depois ele vai passar por uma salinha, vai pintar, vai desenhar. Na outra sala, ele vai executar o projeto. Por exemplo, da culinária, todos eles quase têm uma partezinha que trabalha a questão da alimentação saudável. Entendi. Tá. Então, Escola Cristã de Férias é uma série de atividades Sim. que ocorrem em que período de tempo? 1 semana, 2 semanas? 5 dias. 5 dias. 5 dias. Tá. Você pode, um material específico é para 5 dias. Você pode fazer com menos, mas eu digo que ele haverá um maior aproveitamento com pelo menos 5 dias. Tá. E isso tem que ser feito aonde? Pode ser numa escola, numa igreja? Um lugar O que você... precisa ter para fazer uma escola cristã Você de férias? tem que ter um ambiente para você começar com a história bíblica e depois você ter as salas para você desenvolver. Você pode fazer numa escola, você pode fazer na igreja, onde tem uma salinha, entendeu? Porque ali você vai convidar a comunidade. E a pretensão é que a Escola Cristã de Férias, à noite, nós tenhamos uma reunião de evangelismo na igreja. Ou Caleb, ou algum tipo de evangelismo jovem que nós temos no meio do ano, entendeu? Então, assim, é para trazer as crianças à tarde e essas crianças, à noite, elas vão trazer os pais. E no último dia... Meio período, então. Isso, é um período da tarde. Isso. Certo. No 5 mínimo dias, 2 horas. Isso. 5 dias, 2 horas por dia, normalmente período da tarde. Exatamente. Tá. E à noite, daí, vai ter algum tipo de trabalho com a família toda. Exatamente. Qual que é a idade do público-alvo? A partir de 6, 7 anos, você pode colocar crianças pequenininhas até adolescentes. 6 até uns 12 anos. Isso. Ou até seja, 14 anos. é o público para nós correspondente ao aventureiro e ao desbravador juvenil aí de classe de amigo até pesquisador. Isso, tá. Exatamente. Então, se tem público aventureiro, a gente poderia ter um quarto elemento nessa jogada. Juntos. A gente poderia chamar aqui a liderança do clube de aventureiros. Esse treinamento que você está assistindo, ele é específico para desbravador, mas você pode enviar ele para a sua liderança de aventureiros e você pode planejar a sua escola cristã de férias junto com eles, porque eles vão ser muito beneficiados pelo resultado da escola cristã. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos lá, então a gente já entendeu quanto tempo dura, o que precisa para fazer, e agora sim vou te perguntar, e qual é o material que a gente tem para desenvolver isso? Vamos tirar essas brincadeiras, essas ideias da onde? Então, nós temos vários materiais, todos eles, pastor, naquela palavra que eu gosto quando o senhor fala, atemporal. Todos os materiais que já foram escritos para a Escola Cristã de Férias são atemporais. Por aqui, os meninos vão colocar um QR Code que você vai conseguir acessar o link lá no site da divisão, que você vai ver todos os materiais que já foram usados em todos os tempos. Eu trouxe aqui do último ano, que é sobre Aventuras no Deserto, vai falar um pouco sobre o tabernáculo. Nós temos aqui as 7 cores do arco-íris, esses daqui é do ano passado, e do ano retrasado nós trabalhamos crianças na cozinha, especificamente ali falando sobre os alimentos. Todos eles, pessoal, é material assim de excelente produção. E outra coisa, acrescentando, pastor, quando você faz ali os 5 dias com as crianças à tarde, elas aprendem músicas, elas aprendem sobre a Bíblia, e no último dia, qual que é o nosso enfoque? Trazer essa criança à noite, mesmo que o pai não tenha vindo, às vezes, durante toda a semana, à noite, no evangelismo que nós teremos, porque à noite ele vai ter uma apresentação da Escola Cristã de Férias. Então, aí é uma maneira maior ainda da gente trazer esses pais para a igreja, para o público ali onde estará ocorrendo o evangelismo. Legal. Então, a gente tem um material que é distribuído pelo Ministério da Criança e dos Juvenis aí. Esse material é solicitado pela igreja local, o pastor local pode conseguir esse material para a equipe que vai desenvolver a escola cristã. Agora, a minha pergunta é a seguinte, como é que faz para trazer essas crianças? Qual é a metodologia que vocês usam para convidar? De onde vêm essas crianças? Você pode sair convidando de casa em casa, na região ali. E esse é muito um trabalho dos Calebs, né? Exatamente, dos Calebs. Você pode convidar, desafiar até o próprio desbravador a trazer um amigo ali. Você pode desafiar as crianças a trazer amigo e colocar assim, ó, não venha sozinho, traga amigos. Pastor, eu já comecei a Escola Cristã de Férias com 20 crianças e terminei com 120.
Ou seja, elas vão proliferando, né? Sim, elas vão nascendo, eu falo que vai brotando. Porque, assim, se você faz uma boa escola cristã de férias, já no primeiro dia você faz um excelente programa, elas mesmo vão contagiando e chamando. Olha, lá tem brincadeira. Porque você primeiro começa com a mensagem bíblica, daí você tem uma culinária saudável, você tem as atividades manuais, e no final sempre tem brincadeiras. Então, isso atrai o público infantil, entendeu? Então, assim, eles mesmos já se autoconvidam para que possam, eles convidam os amiguinhos para que possam vir ali para a Escola Cristã de Férias. E aí, sempre, a cada final de reunião, nós também desafiamos a todas as crianças que estão ali a convidarem os pais para estarem à noite com a gente. Legal. Então, durante os 5 dias, esse material já dá um guia de atividades do que fazer em cada dia. Exatamente, tudo muito certinho, mastigado, é só uma questão de estudar. Você tem muitos vídeos também no YouTube que ensina como fazer, entendeu? A primeira vez é um desafio, nós temos muitas igrejas que nunca fizeram a Escola Cristã de Férias, e eu desafio você, porque eu falo que a Escola Cristã de Férias ela é viciante. Você faz a primeira, quando você entende a metodologia, você vê que dá para ser feito todos os anos, porque é gostoso, é algo legal de se fazer, e fora que você vai vendo o resultado, que ainda é assim maravilhoso. E dá para fazer no inverno também? Dá, é Tem pesado. lugar aí que talvez o inverno não tá tudo aquilo de frio e a galera vem. Dá para Vem. fazer no inverno se quiser. Sim, nós já Tem uma temos. boa estrutura, dá para fazer. Nós já temos 8 distritos que nós já estamos conversando que fará em julho. Ok. Nós já temos 8 distritos. Então, você, como líder, já pode ir averiguando ali se o Ministério da Criança vai fazer, entendeu? E você se agrupar a ele, ver com o pastor. Ou, se a sua igreja ainda não fez, você sabe que não foi feito, converse, desafie a sua liderança do Ministério da Criança. Material nós temos. Entendeu? Agora é só você falar, queremos fazer. E se você também quiser fazer, Zane, eu não sei como fazer, eu te ajudo. Legal. Agora, eu acho que talvez a coisa mais importante desse projeto é a finalização e o processo de transição da Escola Cristã de Férias para, quem sabe, o Clube dos Bravadores, ou quem sabe o Clube de Aventureiros, ou talvez até outros projetos que a gente vai conversar daqui a pouco. A questão é assim, Zane, adianta só fazer todo esse trabalhão e depois assim, gente, galera, terminou, tchau, até o ano que vem, pode ir embora. É assim? Não, não. Porque assim, ó, já durante as reuniões, a gente convida os desbravadores e os aventureiros a estarem de lenços. Você já começa a desenvolver ali uma curiosidade das crianças. Por que que esses meninos estão de lenço? E aí, numa dessas reuniões, a gente traz o clube e mostra para eles o que é o clube. E a gente convida essas crianças para o clube, para a igreja, para o clube de aventureiro, para o clube de desbravadores, ver qual que é a faixa etária que essa criança se encaixa. Amado, é uma bênção, pastor. O resultado sempre vem. E a Escola Cristã de Férias é uma, vamos dizer assim, que é uma porta para que essa criança que está ali ao redor de onde estará acontecendo a Escola Cristã de Férias comece a vir em definitivo para a igreja. Mas aí o clube precisa estar com a gente, de mãos dadas, para que isso ocorra, e daí vocês vão dar essa continuidade com a criança ali ao longo do ano. Então, meus amigos, você já entendeu por que eu estou falando sobre esse projeto para você, porque tem grandes bênçãos para você, líder de clube. Escola Cristã de Férias é a melhor maneira de você recrutar novos desbravadores e até novos aventureiros que já já se transformam em desbravadores. Então, é por isso que é sempre importante você apoiar o Ministério dos Aventureiros. E é claro que nós temos dentro do Clube dos Desbravadores muitos dos líderes e conselheiros que fazem parte da Missão Caleb. Então, essa triangulação, Ministério Jovem, Ministério da Criança e Adolescente e o Ministério dos Bravadores e Aventureiros, é o segredo do sucesso na Escola Cristã de Férias. E os resultados são extraordinários. Olha, só para você ter uma ideia. Ontem mesmo, estou gravando aqui esse vídeo com vocês aqui de treinamento, mas ontem eu estava conversando com um regional nosso, regional Aldo, ali da região do Alto Vale, e ele estava falando sobre a Escola Cristã de Férias que eles fizeram lá, que já se transformou num clube dos bravadores. Então, eles escolhem comunidades que não têm clube ainda, comunidades que talvez tenham uma igreja precisando revitalizar, desenvolver o clube, trazer mais jovens, trazer novas gerações. A Missão Caleb vai para lá e entre os projetos da Missão Caleb, eles já fazem a Escola Cristã de Férias. Terminou a Escola Cristã de Férias, essa gurizada toda, no caso deles foram 25 crianças, já emenda e se transforma num novo Clube dos Bravadores.
E o resultado disso? Olha, vou dar um outro exemplo para vocês. Lá no distrito de Penha, aqui em Santa Catarina, distrito de Penha, no ano passado, eles começaram o ano com a Escola Cristã de Férias. E aí eles lotaram os clubes bravadores deles com o resultado dos meninos e meninas que vieram para a Escola Cristã de Férias. E ao longo do ano foram trabalhando esse pessoal com a classe bíblica. Só no distrito de Penha, mais de 30 desbravadores Amém. foram batizados. E todos esses são frutos do clube através Da dessa escola cristã de férias. Ela foi o grande segredo para começar o Clube Desbravadores e ter esse nível de resultado e sucesso. Prof, eu acho que vai deixar depois aí uns links, aí um Sim, QR um Code QR e tal. Code. E você entra, veja esses materiais, procure a oficial do Ministério da Criança e do Adolescente da sua igreja. Ela vai ter contato com esse material e vai saber te guiar e fazer essa parceria aí com você. Converse também com o líder de jovens aí, com o projeto da Missão Caleb para a próxima temporada de férias. E, é claro, bate um papo com o pastor, porque ele está muito interessado nesse projeto. Tá bom? Ok? Vamos para o segundo projeto aqui. Agora, eu ouvi falar que tem um pessoal aí que são uma elite do ministério aí dos adolescentes, dos juvenis. É o tal de 300. Como é que é isso aí? Como é que isso se relaciona com os desbravadores? Pastor, isso daqui é maravilhoso, desbravador, porque os 300 é aquele grupo que você sabe que é selecionado por Deus para pregar o evangelho. E esse é o propósito dessa elite dos 300, é capacitar você, líder, e depois você vai capacitar o seu grupo. Na realidade, já temos data para que isso ocorra. No dia 11 de abril, o seu distrital de Ministério do Adolescente já está preparando, nós já estamos organizando o lançamento dos 300 para esse ano. Então, ele se divide em 3 etapas. A primeira etapa é a capacitação dos adolescentes, esse é especificamente para os adolescentes. Ele vai ter ali, ele vai aprender a importância da missão, ele vai aprender o que eram realmente os 300, quem são os 300, como conseguir interessados. Então, ele vai sair dessa capacitação do dia 11 de abril capacitado para dar estudos bíblicos. Então, essa é a primeira Professane, etapa. vamos lá. Então, esse ano que nós estamos gravando aqui contigo, nós estamos aqui no ano de 2026, é nessa data. Isso, exatamente. Se você está assistindo esse vídeo em outra data, tipo 2027, outro ano aí, esse projeto existe ainda, mas você vai ter que consultar o seu calendário para ver qual é a data específica do treinamento. Então, basicamente, esse agora é um projeto sobre juvenis aprendendo a testemunhar através de estudos bíblicos, certo? Exatamente. Deixa eu abrir ser um missionário. Isso, deixa eu abrir aqui um parênteses e queria dizer o seguinte, olha só, vamos pensar em termos de clubes bravadores. Se por um lado a escola cristã de férias, você pode encaixar como cumprimento de requisitos, tanto de especialidades quanto requisitos do cartão, que tem a ver com projetos sociais, sempre tem uma seção ali do cartão que vai pedir para você desenvolver projetos sociais e também projetos missionários. O 300, essencialmente, você vai contabilizar lá no seu cartão de amigo a guia ou lá em alguma especialidade específica que você vai fazer, como projetos missionários, um projeto de missão e um projeto de desenvolvimento de testemunho juvenil. A gente fala muito isso no clube e entre vocês líderes sobre testemunho juvenil. Exatamente essa é uma das formas de ser feito. Nós não precisamos na igreja sobrecarregar os líderes ou sobrecarregar os juvenis com 1000 projetos diferentes e que às vezes a gente não bota intencionalidade e qualidade em nenhum deles. A gente tem que agregar as coisas e aproveitar. Então, veja, se você tem requisitos missionários para serem cumpridos lá no seu cartão de classe de amigo a guia, essa aqui é uma das maneiras que nós vamos trabalhar agora. É um projeto para ensinar juvenis a aprenderem a dar estudo bíblico. Como é que funciona? Então, tem um treinamento. Isso, exatamente. E a segunda etapa? A segunda etapa, eles vão para a igreja agora. Eles vão levar para a igreja aquelas crianças que eles já começaram o estudo bíblico, entendeu? Ou melhor, talvez eu não sei nem oferecer o estudo bíblico ainda. Eu participei, mas eu estou com um pouquinho assim de dificuldade. Então, a segunda etapa vai ser distrital, ou na sua igreja mesmo, onde o líder do Ministério do Adolescente vai fazer aquele fechamento para você literalmente oferecer o estudo bíblico para o seu amigo. Talvez você tenha até um amigo no clube
que já está participando, tudinho, e você pode dar um estudo bíblico para ele. No Uhum, caso, eu estou falando diretamente para o uhum. desbravador, né? Então, assim, ali ele vai ser esse segundo encontro. O terceiro encontro é a celebração disso. Espera aí, antes da gente chegar na celebração. No caso do clube, galera, como é que isso vai funcionar? Então, veja, se você tem no clube a classe bíblica, nós temos aqui na União Sul-Brasileira toda uma forma particular de produzir a classe bíblica, onde ela é interativa, ela é dinâmica, ela tem brincadeiras, atividades mescladas ao próprio estudo bíblico. Nada impede, então, que você exerça esse dom, essa qualificação na sua unidade, ajudando o conselheiro a ser um instrutor da sua Bíblico. unidade, um instrutor bíblico. Porque imagina na classe bíblica, você tem ali uma meninada não batizada, que está ali, esse é o grande objetivo da classe bíblica, e aquele garoto que já está batizado, o que ele vai fazer na classe bíblica? Ele vai ser justamente o auxiliar do capelão, do conselheiro, manifestando esse treinamento que ele recebe aí do Ministério do Juvenil para dar o estudo bíblico lá na sua unidade. Porque você tem ali um menino que às vezes não sabe nem achar um livro da Bíblia, porque ele não tem um conhecimento de Visão. Bíblia. O nosso juvenil adventista do Clube dos Provadores, que já é batizado, já tem esse conhecimento. E agora, com o projeto aqui do 300, ele vai encontrar o espaço para ele desenvolver esse trabalho. E o legal, pastor, é assim, ó, quando você sabe uma coisa, é top. Agora, quando você ensina aquilo que você sabe, você Uhum, aprimora mais o seu conhecimento. uhum. Então, os 300 é isso, é você aprimorar aquilo que você já sabe. Então, nós vamos capacitar essa criança para ela quebrar alguns tabus, entendeu? Para poder ajudar ela a falar ainda mais da Bíblia, a colocar em prática, para a criança entender que ela pertence, principalmente o adventista, entendeu? Uhum. Que ele pertence a uma igreja que se preocupa em fazer dele um missionário. Legal. A terceira fase, você ia falar, então, como é que é a celebração? E isso, aí nós vamos colher os frutos. Uhum. Imagina agora você, desbravador, que participou do treinamento dos 300, você agora entrar no projeto Pés Molhados no Tanque Batismal, com aquele seu amigo que você deu o estudo bíblico além da classe, entendeu? Você talvez deu um estudo bíblico ali para ele, então você vai entrar agora e vai colher esses frutos que nós vamos plantar aí ao longo do ano. Imagina bem, São Pastor, Muito essa é a bom. terceira etapa do Excelente, projeto excelente. dos 300. Fechou aqui o 300, então? Exatamente, isso Legal. mesmo. Então, aqui, galera, você tem mais um projeto que seria importantíssimo para você desenvolver, onde você vai trabalhar agora a parte missionária, testemunho juvenil. Testemunho juvenil é um assunto muito importante dentro do nosso currículo desbravador. Vamos agora para o terceiro projeto do Ministério da Criança e do Adolescente, que a gente pode fazer aí uma parceria. Vamos conversar um pouquinho. Lembra aí que talvez os mais antigos aprenderam a pregar na famosa voz do juvenil. A gente fez algumas vezes aí a voz do desbravador e muita gente estava pedindo aí para que voltasse, para que tivesse um espaço de pregação, onde os juvenis aprendessem a desenvolver o dom da oratória, da pregação, e que se abrisse um espaço na igreja para isso. E esse espaço existe, e a gente vai ter um projeto aqui que, inclusive aparece no ranking deste ano dos clubes e que você pode desenvolver na sua igreja. Vamos conversar aqui com a Profisane, então, como é que é essa história aí de pregação, quarta-feira de... Como é que é? Quartas-feiras Kids. Esse ano Quarta Kids. Quarta Kids. Esse ano o tema é revolução. Esse ano de 2026, né? Nós E estamos pode aqui. ser uma quarta Kids e Teens aqui? Pode, com certeza. Na verdade, nós já temos também. O desafio é para o Ministério da Criança e o Ministério do Adolescente. Certo. Nós temos quarta-feira Kids, que contempla, no caso, os aventureiros, e nós temos a quarta-feira Teen, que contempla os adolescentes. Uhum. Então, assim, ó, já tem o material pronto, mas, Zane, eu não queria usar. Tudo bem, mas aqui já tem o sermão, já está tudo mastigadinho para você fazer. É uma quarta-feira. Qual é a proposta das nossas quarta-feira, pastor? Porque quando um adolescente vai pregar na igreja, quem que primeiro vai? É a família do adolescente, né? Uhum. Se é o clube que vai pregar, vai o clube. Então, nosso objetivo é levar as crianças para a igreja e mostrar que a igreja é delas. Certo. Prof, posso ver o material aqui? Pode. Ó, eu queria dar uma dica para você. Eu passei por esse processo, comecei a pregar através do Clube dos Bravadores, e eu diria o seguinte, quando você tem aí 12 anos, talvez você não se sinta seguro e não tenha bagagem para escrever um sermão. Então, é bom começar por um sermão já feito, produzido por
por gente que sabe Aham. fazer e Falar a que língua deles. produziu na língua deles, entendeu? Porque o objetivo, primeiramente, é a garotada perder o medo, aprender a falar em público, aprender a testemunhar. Depois, isso é um outro passo, eles vão aprender a produzir os deles. Mas eu acho que num primeiro momento você deveria usar esse material, porque isso vai transmitir segurança para eles, ok? Então fica a dica, material bonito, bem feito aqui, e consegue com quem isso aqui? Esse é com o Ministério do Adolescente, esse daqui. E o Tá. pastor Erickson já falou muito bem ali. Esse é o objetivo, é já estar pronto o material. Você já tem o material prontinho aqui e é só você colocar em ação e levar o clube lá, a sua unidade. São quantas quartas, quantos sermões tem? É uma quarta por mês. Uma quarta uma por quarta mês. por mês. Aqui nós temos 54, 55 sermões, já prontinho aqui todo o manualzinho. 54 semanas. 12 semanas, 12 quarta-feiras. Nós já temos aqui preparado 12 sermões prontos para que eles vão e preguem Então, na o ano igreja. inteiro, uma Sim, quarta por mês. Exatamente. Vou fazer uma pergunta assim, isso não aconteceu aqui, não vai acontecer, pode ser que aconteceu assim, lá na Groenlândia, que está... Assim, Começando agora. Que está nesse conflito da atualidade, todo mundo quer a Groenlândia e tal. Aqui não aconteceu, mas vai que aconteça, semelhante ao que pode ter acontecido lá, dizer assim, não, aqui na nossa igreja não deixam a gente pregar, não deixam a gurizada pregar. E aí, o que faz? A gente já começa por misericórdia, né? A gente começa por misericórdia, mas primeiro, se você tem essa dificuldade, peça ajuda do seu pastor. Converse com ele para ele fazer essa ponte, porque o nosso objetivo é que as nossas crianças aprendam no melhor lugar do mundo, que é na igreja. Converse com o seu pastor, converse com o ancião, vai devagar. Algumas igrejas, pastor, a gente sabe dessa dificuldade, mas eu sempre converso com o Ministério dos Adolescentes. Converse. Já deixa organizado, não chegue assim em cima da hora, porque realmente aí vai ser complicado, mas já coloque ali no itinerário, converse com o pastor. A gente sabe que às vezes não vai pregar ali os 30 minutos, mas não tem problema nenhum. O importante é o nosso adolescente começar, e é o melhor lugar para ele começar é na igreja. Legal. Eu tenho certeza, galera, que nenhum ancião de igreja vai achar ruim, vai achar ruim que uma vez no mês, uma quarta-feira, a gente tem aí alguém das novas gerações aprendendo e desenvolvendo seus dons. A igreja precisa de novos pregadores. E a dica é a seguinte, você vai conversar com o seu pastor, porque eu vou te ensinar um segredo. Quem monta, isso é prerrogativa, quem monta a escala de pregação de qualquer igreja é o pastor. O pastor tem o direito de montar isso. Ele poderá delegar isso para o diretor, o ancião da igreja, sob supervisão dele. Exatamente. Certo? Mas quem monta a escala de pregação, ou quem aprova a escala montada pelo diretor, ou pelo ancião do mês, ou ancião da igreja, é o pastor. Então você vai conversar com o pastor primeiramente por quê? Porque o Ministério da Criança e do Adolescente já conversou isso com os nossos pastores. Esse material já existe, já está à disposição deles. O que você do clube vai fazer? Você vai conversar com o Ministério da Criança e vai dizer, olha, eu quero vincular os nossos desbravadores com esse projeto de vocês. E aí faz essa parceria. Legal? Muito bom, minha amiga. Parabéns, projetos maravilhosos. Tem tudo a ver com o Clube Desbravadores. Tem mais alguma coisa que você quer colocar aqui para fechar? Mais alguma ideia, alguma coisa que você lembrou, algum recado? Vamos lá. Eu só tenho a agradecer, pastor, porque para mim essa parceria funciona demais. Eu acho que você, líder aí, fazendo parceria com o Ministério da Criança ou do Adolescente, é muito importante. É uma parceria que dá certo, é uma parceria que tem tudo para bombar, vamos assim colocar. E eu sei que eles vão ficar muito felizes em saber que o clube está à disposição do Ministério do Adolescente. E o mais interessante ainda é que nós temos várias crianças na igreja que ainda não são desbravadores. Então, é uma maneira da gente também trazer essas crianças para o clube. A gente traz as nossas crianças da igreja para o clube e traz as crianças do clube para a igreja, que é esse o objetivo também, levar para a escola sabatina, entendeu? Matricular essas crianças na escola sabatina. Nós temos as bases dos pré-adolescentes e dos adolescentes, e seria muito legal se o clube trouxesse essas crianças para a escola sabatina. Serão muito bem-vindos, e eu vou falar para você, algumas escolas sabatinas falam, Zane, quando tem reunião do clube, a sala fica cheia. Então, traz essa criançada para a escola sabatina, porque ali ela vai estar aprendendo um pouco mais, estará aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia e sabendo que a igreja é o lugar dela.
Legal, muito obrigado, Prof. Zani, por você estar conosco aqui mais uma vez. Tenho certeza que quem precisar mais informações pode te procurar aí Com na certeza. NC. E você tem uma equipe também maravilhosa de distritais, né? Que Isso. estão aí ajudando a treinar as líderes de cada igreja local. E esse pessoal vai ajudar aqueles que são do clube. E muitas delas já fazem parte do clube, né? Então, com certeza, é fácil vocês montarem essas parcerias. É isso, meus amigos. Esse foi mais um MDA Connection. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua atenção, seu carinho. E agora você já sabe, você vai fazer aí um parágrafo escrito com aquilo que você aprendeu, as ideias que você teve, como você pensa em colocar isso em prática, e você vai colocar esse um parágrafo na sua resenha geral, no seu resumo geral, no seu relatório, porque você, ao final deste curso, tem que mandar para o seu regional prestar 10 horas. Você vai ter que assistir aqui pelo menos umas 8 horas de vídeos, fazendo aí um parágrafo de cada vídeo, e eu te deixo você ter 2 horas de leitura do Manual do Desbravador, caso você opte por, de repente, fazer desta forma. Se não, é 10 horas de vídeo aqui no MDA Tube, assistindo na nossa Também. companhia, e eu agradeço muitíssimo. Até a próxima. Maranata!